pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Patrícia. Também acho que a gente pode fazer um diálogo bem simples, né? Eu vou estar conduzindo aqui uma fala que ela é mais voltada para profissionais de educação, né? Então, orientadores educacionais, professores, diretores de escolas, funcionários de escolas, todos nós que temos interesse nessa temática da educação. Então, eu vou estar apresentando um programa que se chama Vivendo Valores na Educação. E penso que nós podemos ter, temos um tempo, né? E tem algumas ideias que eu tenho para apresentar, mas acredito que é importante também a gente ter uma abertura. Então, se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta, sinta-se à vontade para trazer a sua contribuição. Então, começando com uma rápida apresentação, eu profissionalmente tenho formação em psicologia na Universidade Federal, em Porto Alegre, tenho algumas especializações, mestrado na área de psicologia também, e trabalho como professora em cursos de graduação e pós-graduação em Porto Alegre, na área de psicologia. Voluntariamente, eu faço parte de uma organização que, na verdade, voluntariamente eu faço parte de duas organizações, uma principal e um braço dela, né? A principal se chama Brahma Kumaris, que a gente vai assistir um filme agora com uma apresentação, e ela tem um braço que se chama Instituto Vivendo Valores. E o Instituto Vivendo Valores possui um programa que ele representa no Brasil um programa internacional que tem o apoio da ONU, da Unicef, Unesco. Então é o que a gente vai estar tendo a oportunidade de conhecer hoje, o que é esse programa. É melhor, esse barulho é do que será? O microfone? Não é aqui. Porque sabe que tenta sem o microfone. Pois é. Dá pra me ouvir sem o microfone? Vamos ver se de repente eu tirando ele. Alô? 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 Agora deu. Acho que melhorou. Agora Alô? deu. Deu agora. Então, eu penso que nós podemos começar assistindo um filme rápido, mas só para vocês conhecerem o que é a Brahma Kumaris. E esse filme ele fala também desse programa Vivendo Valores na Educação que a gente vai estar aprofundando aqui. Sobre relacionamentos harmoniosos, né? E eu gostaria de começar, então, contando um pouco sobre o que é o Vivendo Valores, através de comentar um pouco sobre a história desse programa. Então, esse programa, na verdade, ele surgiu no aniversário de 50 anos da ONU. E nessa celebração, na verdade, a Brahma Kumaris Internacional tem status consultivo junto à ONU. E por ocasião do cinquentenário da ONU, então, a Brahma Kumaris lançou um projeto que se pediu para que pessoas do mundo todo, crianças, jovens, adultos, pudessem expressar sua resposta através de escreverem textos, fazerem desenhos, né? Tem até alguns livros assim, do projeto Cooperação Global para um Mundo Melhor, onde a gente vê cartas, né? Com experiência de sala de aula, começou a elaborar um projeto que eles, a princípio, não tinha nem nome, que é o que hoje a gente chama de Programa Vivendo Valores na Educação. Eles começaram a trabalhar no contexto de sala de aula, com as suas crianças e jovens, valores. Exatamente esses valores que emergiram aqui. Então, o programa Vivendo Valores, ele vai ter como base essa ideia que a gente tem aqui, descobrir a essência de cada ser. Porque um dos princípios é que todas essas qualidades que nós falamos, né, paz, respeito, amor, humildade, elas não vão estar fora. Então, se a gente pega a origem da palavra educação, né, que vem do educere, né, então trazer para fora aquilo que o ser traz internamente. Então, nesse sentido genuíno da educação, de trazer para fora aquilo que as nossas crianças, os nossos jovens, até os nossos adultos, já têm internamente. Então, esse programa, ele também vai estar atuando no que hoje é tão moderno, a gente falar em
transdisciplinaridade, a gente falar em inteligências múltiplas no contexto de educação, né? A gente ainda tem uma formação nossa mesmo como professores. Eu lembro quando eu comecei a dar aula, que as primeiras aulas eram um fracasso total, porque eu ficava jogando os meus conteúdos e fazendo os estudantes, não, tem que copiar e tem que reproduzir na prova o que a professora está falando, o que a professora está dizendo. E hoje eu tenho uma concepção totalmente diferente. Bem essa de que educação o meu papel é dar estímulos e fazer com que eles tragam o melhor. E quando eles estão interessados e colocando o seu melhor, o conteúdo é assimilado naturalmente. Mas a gente também aprende a ser educador, a gente também vai sendo educado pelos próprios alunos ao que funciona e o que não funciona. E eu, particularmente, tenho aprendido muito com o Vivi também. Essa visão do ser integral, né? De que não é só uma cabeça que está ali na sala de aula, mas tem ali um corpo que tem que ser educado, tem ali um coração, tem sonhos, tem desejos, tem medos, tem dúvidas, né? E aquele complexo é o que está diante de mim. E se eu sou capaz de tocar esse coração, né, e a gente sabe na psicologia que é a minha formação, e eu tenho feito alguns estudos também sobre neurociência, a gente tem essa ideia de que é no coração, entre aspas, né, ou seja, é ali onde estão as emoções, que é a sede da nossa tomada de decisão. Se o coração é tocado, o ser se move por inteiro. Se o coração não é tocado, a aprendizagem ela fica dificultada, né? Então aí a gente vê o quê? A importância do relacionamento. Quem são os melhores professores para os alunos? É aquele que consegue se vincular com aquele aluno, não é? Às vezes o aluno ele é excelente, eu nem gosto da palavra aluno, que significa sem luz, né? Alumni. É melhor a palavra estudante. Então o estudante, numa outra sala de aula com outro professor, ele é super tranquilo, chega na minha sala de aula, não quero essa aula, bagunça, não sei o que. Então, talvez tenha algum aspecto ali ligado a vínculo, a relacionamento, né? Então, essa visão do ser é que o Vivi vai estar trabalhando. Então, esses 20 educadores, eles começaram, então, a elaborar, a praticar e a, em conjunto, construir um projeto que, por um lado, é um projeto que tem atividades, né? Então, esse projeto, ele tem desde histórias sobre paz, dinâmicas para você trabalhar a unidade, sei lá, jogos para trabalhar a cooperação. Então todos esses valores, e eu vou mostrar para vocês os valores que foram elencados, eles foram pensados em termos práticos. Então o Vivi ele tem uma metodologia, porque às vezes a gente quer trabalhar e não sabe exatamente como eu vou fazer isso, né? Na prática, por onde eu começo, o que eu posso fazer. Então tem livros com material didático, né? Então material para a gente chegar em sala de aula e aplicar e utilizar. Mas não tem como a gente só aplicar uma técnica sobre paz se eu mesmo não me sinto tranquilo. Ou vocês acham que isso daria certo? Quem tem experiência de educação sabe que não funciona. A gente tentar falar uma coisa que a gente não acredita, eles percebem claramente. Eles dão um feedback na hora, começam a olhar para o lado, começam a conversar, a gente já vê que a coisa não está fluindo, né? Não está funcionando. Então, por um lado, a gente tem ferramentas e metodologias práticas para trabalhar esses valores e para trazer eles para o contexto de sala de aula, né? E por outro lado, o Vivi ele se baseia em alguns pilares, né? Então, e esses pilares, a gente dá o nome, né, para a soma desses pilares de criar uma atmosfera baseada em valores. A palavra atmosfera ela tem uma origem interessante. Atma vem de alma, né? Então, se a gente for pensar, é a esfera gerada por cada um de nós. Então, a atmosfera do meu quarto, por exemplo, ela tem a ver com aquilo que eu irradio. Quando a gente chega na casa de alguém, a gente diz, não gostei de chegar nesse lugar, mas a gente não fala assim? Ou, estou me sentindo tão bem aqui na tua casa, estou me sentindo tão bem nesse lugar, como se aquela atmosfera, ela reflete o quê? Enfim, os pensamentos ou, né, alguma coisa que aquela pessoa que está ali emana, né? Então essa questão da atmosfera, atmosfera é a esfera que envolve, né, a alma, o ser, né? Então, a criação de uma atmosfera baseada em valores, ela é mais importante do que a atividade em si, né? Eu posso estar com raiva e aí contar uma história sobre paz, e aquilo não vai ser eficaz.
Agora eu posso estar falando sobre o meu conteúdo de história, ou sobre o meu conteúdo de geografia, ou sobre lá, o meu conteúdo de psicologia, e se eu estou tranquilo, se eu estou pacífico, se eu estou respeitoso, se eu estou amoroso, esse conteúdo ele tende a ser muito melhor assimilado. E mais, ele tende a estimular que os relacionamentos naquela sala se deem com base nisso, e não com base em outras coisas. Porque nós sabemos, né, quem tem experiência de sala de aula sabe, que a gente tem principalmente dois tipos de comportamento. É o caos em sala de aula e a gente fica corrigindo. Para com isso. Senta, por favor, eu quero continuar com o meu conteúdo. Dá pra parar? Dá pra isso? Fecha, sai do Facebook, falando, sai do Facebook. Quem dá aula em faculdade, então, é toda hora. É o pessoal Facebook, curtindo, celular e não sei o quê. Então, assim. Ou o outro caminho é você... Claro que a gente também tem dias, né? Não é assim um paraíso na Terra. Mas a gente, ao máximo possível, né, criar um ambiente onde a gente consiga estar puxando esse melhor das pessoas. Puxando esse melhor. Porque mesmo os conteúdos, se eles não tocam, se eles não interessam, né? A pessoa está ali na tua frente, aquele conteúdo, ele não diz nada para ela. Ela tem inteligência suficiente de dizer, vou me desconectar daqui e vou me ligar em alguma coisa que eu me interesse, né? Mas a gente pode tornar esse conteúdo mais interessante, e o Vive traz essa proposta se a gente vê ele entendendo a aplicabilidade desse conteúdo no contexto da vida dessa pessoa, né? Então trazendo a riqueza do que a gente tem a explorar para quem está ali diante de nós, né? Então, algumas ideias assim. E o Vive, então, ele tem esse caráter preventivo, né? Porque ele estimula. Então, as escolas que trabalham com esse projeto, né, com esse programa, qual é a primeira coisa que as escolas trazem como resultado, como benefício? Primeira coisa é uma melhoria no clima entre os profissionais que trabalham lá. Por quê? Porque uma formação no programa Vivendo Valores, acredito que a maioria das escolas deve ter recebido o artigo que a gente enviou, acho que sim. Ali a gente fala que, para aqueles que tiverem interesse, a gente pode oferecer uma formação, né, para trabalhar com esse programa. E a formação, a base dessa formação é eu mesmo, como educador, voltar aos meus valores. Por que mesmo que eu quis estar aqui numa sala de aula? Algum dia eu escolhi isso, certo? Por que eu quis estar aqui? Em geral, as motivações, a minha experiência, pelo menos conduzindo essas formações de educadores no Vive, em geral, a nossa escolha ela foi motivada por algo muito bonito, né? Então, porque eu acredito no ser humano, porque eu gosto de ver as pessoas crescerem, porque eu gosto de ver uma criança se desenvolvendo, porque não tem coisa mais bonita do que uma criança sorrindo. Então, começa assim, só que daí quando a gente vai pro dia a dia, a coisa pode mudar um pouquinho de figura. Porque aí vem os problemas, né? Aí vem o pai que é ausente, aí vem aquela falta de estrutura total na vida daquela criança, aí, enfim, aí vem todos os desafios e a gente sabe, né, até a minha formação na área de saúde mental, o quanto tem até um número grande de professores que buscam auxílio em medicação por até uma sensação de impotência diante de tanto desafio, diante de tanto problema que você tem para enfrentar. Então, realmente, o Vive ele não tinha como começar de outra forma que não resgatar os valores do próprio educador, né? Então, a formação ela é fortemente uma formação pessoal, do tipo, quem sou eu mesmo? Por detrás do educador tem um ser humano, né? Por detrás do profissional tem uma pessoa que está ali também, dando o seu melhor, fazendo o melhor que ela pode, dentro das condições que ela tem e das suas capacidades. Então, isso sim, algumas ideias. Então, o aspecto do benefício, né, na melhora do clima, e também muitos professores trazem uma mudança no comportamento dos estudantes. Então, a turma era super agitada, agora eles estão tranquilos, estão mais calmos, estão serenos, estão... Coisas que os professores falam, nossa, eu nem brigo mais com eles. Tem um método interessante que a gente usa no Vive também, que eu já vou dar essa dica antes da gente continuar. Um método que a gente usa, que é o método do 1 minuto de silêncio em sala de aula. Então tem uma professora de Porto Alegre, que ela contando assim, né, na Brahma Kumaris, ela chegou contando, olha, implantei 1 minuto de silêncio, foi uma maravilha. Por quê? Porque você
com esse aspecto de a gente considerar os nossos estudantes como seres integrais que estão ali na nossa frente, eles, como a gente já falou, não são só uma cabeça, eles têm sentimentos. E a todo momento eles estão ali na nossa frente sentindo coisas. Estão achando chato aquela aula, ou estão sonhando com eles vão sair, vão tomar um sorvete com amigos, sei lá, estão pensando mil coisas, ou estão com um problema em casa, o pai está passando por isso, a mãe, não sei o quê, a família está sem dinheiro, então tudo isso é vivo diante deles. E nesse momento de silêncio, né, então essa educadora ela estava falando, né, que a turma era um caos, era uma bagunça, não queria fazer tarefa nenhuma, e ela, professora de português. 7ª série, aquela idade crítica, ela diante daquela turma caos total, e ela propôs, então disse, não, então tá, vocês não querem fazer nada, então a gente vai fazer 1 minuto de silêncio. Que 1 minuto de silêncio? Que, professora? Sai com essa, nós não vamos fazer não. Ela, não, vocês vão fazer sim, então vamos fazer. Aí os caras tudo, com aquelas caras assim, essa professora, tá. Aí depois elas, é 1 minuto de silêncio, onde eu quero que vocês observem o que vocês estão pensando, o que vocês estão sentindo. Você quer, tá. Aí depois ela pediu se alguém queria comentar, aí um ou outro, né, comenta e tal. E ela seguiu com isso daí, seguiu com essa história. Aí no outro dia tinha aula, em outra turma, ela foi e aplicou. Aí ela foi fazendo isso, até que um dia ela chegou em sala, começou a trabalhar os conteúdos que ela tinha que trabalhar. Aí a turma, ô prof, não vai fazer 1 minuto de silêncio com a gente? Ô prof, e aí não vamos fazer a nossa paradinha? Ô prof. Então ela estava dizendo o quê? Que hoje em dia eles não vivem mais sem ter 1 minuto onde eles param para ver o que eles estão sentindo, o que eles estão pensando, né? E claro, como ela é professora de português, ela pode explorar isso com eles, né? Então vamos escrever as coisas que a gente está sentindo, que a gente está pensando, né? Porque um aspecto que eu acho lindo e que me motiva muito, assim, ligado ao VIV, é o fato de que a gente é educado, né? A gente aprende tantos conteúdos, né? A gente aprende sobre logaritmos, a gente aprende sobre as amebas, a gente aprende tanta coisa, mas a gente não sabe o que eu faço quando eu tô triste. Por que eu fico com raiva? O que eu faço? Eu tenho uma dificuldade com a minha mãe em casa, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que eu faço. Eu tenho uma dificuldade com ela e eu não sei, e ninguém me ensina o que eu faço com isso. Eu não sei porque eu sinto as coisas que eu sinto, eu não sei o que eu faço com elas, então eu vou vivendo com esse mundo como se ele fosse um mundo paralelo, mas não é um mundo paralelo. Então a gente de fato procura trazer isso, não que a sala de aula vai virar uma terapia, não é isso, né? Mas a gente olhar para as nossas emoções, olhar para as coisas que estão ali, olhar para os sentimentos bonitos que a gente tem e especialmente valorizar a cooperação em sala de aula, valorizar um estudante que é respeitoso, valorizar um gesto de generosidade. Então trazer isso para o centro, né, do contexto da sala de aula. Vocês estão com calor? Não? Tá. É que alguns estão se abanando, outros não estão acabando. Ok. Só para aproveitar, todo mundo que vai jantar já preencheu? Não, é que eu vi umas pessoas se abanando, eu tô bem. O que é pagar? Diminuir a temperatura. Diminuir a temperatura. Vejam, sala de aula é isso, né? Uns estão com calor, outros estão com frio, é bem assim mesmo. Eu acho que eles foram ver para ligar um pouquinho, daí satisfaz alguns, aí a gente desliga. A gente vai. Ok, pessoal. Até aqui, alguém gostaria de fazer alguma intervenção, trazer alguma colocação, algum questionamento, alguma contribuição? Sim, por favor. Bastante nossa, obrigado. Acho que a colocação que a gente vive no dia a dia nas nossas escolas, principalmente, e o pessoal fez uma colocação com muita propriedade
sobre esse momento, essa parada, tá? E eu chamaria um momento de meditação, né? Uma autoanálise, se a gente conseguir, até em partes eu consegui fazer alguma coisa semelhante. Mas nos chama a atenção, a gente está no dia a dia, que a juventude está num pique. Sim. E eu comentava agora com o doutor Juliano que pena que as crianças não vêm com uma nova instrução, né? Seria bem mais importante. Mas essa parada, esse momento, quem sou eu, o que eu faço, às vezes por 1 minuto ou 2, pode fazer toda a diferença. Para deixar uma rotina, o momento que se para e não faz nada. Já me ocorreu algumas situações, e com alguns colegas também, tu chega, estava aquele agito, né? Passa assim, para, simplesmente para, destaca e analisa. A maioria vai diminuindo o risco, daqui a pouco não vai. E aí vem aquela pergunta mais bem própria, assim, tá, o que eles estão sentindo? Muito bem colocado, é uma coisa para se implementar. Isso é bem preventivo, né? Porque esse 1 minuto que aquele jovem para, pode ser 1 minuto que ele observou que ele já estava para brigar com um colega, que ele já ia, sei lá, xingar o pai, a mãe quando chegasse em casa, e ele pode mudar a abordagem dele, né? Ele vai se comunicar, vai comunicar o que ele sente, mas ele pode fazer uma escolha. Enquanto que se ele não para, é como se ele não tivesse escolha, né? Se a gente não para, a gente simplesmente repete, né? A gente só repete padrões. E se a gente para, né, então isso é algo bem assim simples, fácil de aplicar e educativo. Se a gente para, a gente pode se observar. Também, às vezes já vem duas pedras na mão porque aquela turma está horrível. Claro. E na nossa própria parada também dá para meditar, né, sobre isso. Sim. Meditar é sinônimo de pensar, né? Então exatamente, é sinônimo de refletir. Quando eu estou pensando sobre algo, eu estou meditando sobre algo, né? Então eu estou trazendo a minha vida interna, né, para aquilo, né, meus pensamentos, eu estou gerando novas possibilidades para aquilo que eu faço. Não vou necessariamente só ficar reproduzindo padrões. Né? Professora, não sei se eu posso te chamar assim? Pode, é uma honra. Você? É uma honra ser uma professora. Para mim também. Professora, você colocou antes que a gente ensina aquilo que a gente... Não, a minha voz é bem... que todo mundo ouve, né? A gente ensina aquilo que a gente tem prazer, tem paixão. Então, esse tema eu acho bastante complexo, porque se o professor não está bem, como você colocou, né, nós temos uma grande maioria de professores que não estão bem por forças externas e internas. Tem motivos né, de sobra. Motivos aqui não faltam para a gente também. Fica difícil também para nós, como educadores, dar essa parada. Porque você tem que estar bem, para sentir que o teu aluno não está bem. E nós hoje estamos vivendo sob pressão no nosso dia a dia na escola. Sim. É muita cobrança em cima do professor. Né? E o professor está desesperado, está enforcado. Então acho que assim, isso aí é essencial para a vida da gente como educadora, a questão da ligação afetiva com o aluno. Né? Porque gosta de matemática e não gosta do português. Mas às vezes não é a disciplina, é o professor que faz ele gostar ou não. Mas acho que a gente tem que começar por cuidar mais do educador. Perfeito. Você falou a palavra, quando você fez a pergunta veio uma palavra assim na minha mente, a palavra era cuidado. Então não tem como a gente cuidar dos estudantes se a gente não cuida da gente. E esse é um aspecto bem importante, né, de a gente destacar. Não existe um programa Vivendo Valores, primeiro, se o educador não se interessa por isso. Então ele vai ser respeitado, se ele não quer, não quer. Agora, uma vez que ele queira, o Vive, ele começa com eu como educador, como eu tinha falado, quem sou eu mesmo? Quem é a pessoa por detrás desse educador? Essa pessoa está feliz com a sua vida? O que essa pessoa está fazendo da sua vida? Então, assim como a gente vai trabalhar com os estudantes, a gente antes faz esse trabalho com a gente. Né? Então, através de dinâmicas, através de todo um referencial teórico, né, que embasa o programa, que são principalmente 2 linhas de psicologia que embasam esse programa. Então, começa com esse resgate do próprio educador. Então, por que eu estou aqui mesmo? Né? Então, e participando de formações com educadores, a gente vê como acontece um processo bonito, com a imensa maioria, que estava lá, talvez se queixando, reclamando, né, de coisas de fora, que sim, a gente tem que lutar.
por condições melhores de trabalho, enfim, por um reconhecimento, né, pela profissão e tudo mais. Mas também eu tenho que saber cuidar de mim. Então, fora, sim, eu vou lutar pelo que é correto, pelo que eu acho que é certo, mas também eu aprender a me colocar num lugar onde, bom, independente disso, será que eu não posso ser feliz? Será que eu não posso aprender a me cuidar? Será que eu não posso eu mesmo me valorizar mais? E outras tantas coisas, né? Então, a minha experiência com grupos de professores tem me ensinado que, e eu confesso que no começo até eu tinha um pouco de receio, puxa, esse programa ele é uma coisa que trabalha muito mais um outro nível, acho que os educadores estão precisando de outras coisas. Mas eu aprendi que é totalmente possível a gente conciliar as duas coisas. E que mesmo as reivindicações ou as crenças que a gente possa acreditar, né, que deva buscar fora, né, que são coisas, enfim, lutas mesmo da profissão, elas podem ser vividas de uma maneira mais positiva e até mais eficazes, né? Sem que eu precise sofrer tanto com as coisas, digamos assim, né? E é possível que essa paixão volte, eu acredito. Eu acredito nisso. Nós precisamos acreditar na Que é paixão. possível, né? Quem trabalha com educação tem que acreditar. E a gente tem que aprender também a acreditar na gente. Porque essa educação que nos ensina as coisas de fora também tem nos ensinado a cuidar mais do que é de fora. E algumas profissões são especialistas em fazer isso, né? E uma delas é a profissão de professor. A gente é muito bom em cuidar do outro, em garantir que o outro esteja bem, o outro primeiro, o outro na frente, né? E bom, e eu, né? Será que eu sei cuidar de mim? Será que eu estou fazendo o meu minuto de silêncio, né? Então, o Vive, a base dele, como eu falei, por um lado, são técnicas, né, para a gente usar com os estudantes. Isso é a parte mais fácil. Por outro lado, é eu aprender a criar uma atmosfera onde eu me sinta bem. E nessa atmosfera também eu vou receber os estudantes bem. Então, esses são os dois pilares desse programa, né, que foi elaborado por esses educadores, como nós. Pessoas que têm experiência em sala de aula, como a gente, né, que começaram a montar, e hoje esse programa está em 80 países. Eles eram 20 educadores e hoje esse programa está presente em 80 países. E como resultados, exemplos como esses que eu trouxe para vocês, né? Melhoria no clima entre os professores, um maior encantamento até com os professores com a sala de aula, porque é tão ruim a gente para uma sala de aula ter que ficar corrigindo. A gente não estudou para isso. A gente estudou para uma coisa muito mais interessante. E você aprender a criar e ver os estudantes mais interessados, usar mesmo esse aspecto dos valores no conteúdo. Eu tenho um relato de uma professora de história que eu acho tão bonito, como ela mudou a aula de história. Ela agora ensina história a partir da perspectiva das pessoas. Então, por exemplo, ela vai, trabalhar sobre as guerras. E ela, ao invés de falar assim, bom, então no ano tal, isso aconteceu em tal país, e esse outro país, ela começa a contar a história a partir da perspectiva do ser humano. E ela começa assim, essas pessoas eram pessoas como nós. Essas pessoas, elas tinham famílias. E o que será que moveu essas pessoas a fazerem isso? O que vocês acham? Será que foram valores ou será que essas pessoas estavam distantes delas e estavam lutando por outras coisas? Olha, é outra aula de história. Os alunos, puxa, professora, eles tinham famílias? Como assim, professora? E como é que foi? E esse monte de gente que morreu? E não... Então é outra aula. É outra aula. Quando você pensa esse aspecto de cruzar o conteúdo que você tem com a perspectiva humana do que você trabalha, né? Então, fica outra aula, é outro tema, né? Então, o interesse dos alunos, nossa, mas como que isso vai acontecer? Mas, puxa, então a gente não pode, isso não vai. Então, é bem interessante, assim. Então, vamos avançando. Então, aqui algumas parcerias, né, que o Living Values, né, o programa Vivendo Valores tem, a Brahma Kumaris, a Live, hoje, internacionalmente, quem coordena esse programa é uma professora norte-americana, que é a Diane Tillman, que é a pessoa que tem a autoria em alguns dos livros, e ela é coordenadora da Association for Living Values in Education, que é a Live, né? Depois tem uma fundação, que é a Fundação Visão para um Mundo Melhor, e a Junkie Foundation, que é uma fundação inglesa, que trabalha valores na saúde e na educação. O que são os valores, né?
Em momentos de crise, chegamos a um ponto onde reconhecemos a necessidade de valores. Uma criança órfã sente-se insegura e indesejada. Alguém sem uma vida com valores sente-se igual. Os valores são os nossos pais, e a alma humana é nutrida pelos valores que ela possui. Uma sensação de segurança e conforto surge através dos valores que orientam as nossas vidas. Então, quando a gente tem que tomar decisões, como nós estávamos falando, as respostas sobre que caminho seguir, elas vêm principalmente do nosso emocional. Então, a gente tem uma tendência a repetir coisas que a gente entende que deram certo ou que no mínimo nos protegeram de uma dor maior. E se a gente propicia um espaço de experiência, de valores, esses valores eles passam a fazer parte mais presente do coração dos nossos educandos. Então, isso significa que os valores passam a ser como pais, guias, onde você tem um momento onde você tem que tomar uma decisão. Esses valores podem servir como um guia para você decidir que caminho seguir na sua vida, o que você vai fazer. Então, os valores eles são princípios que norteiam os nossos pensamentos, então eles são anteriores aos pensamentos. Não são coisas que a gente racionalize, são coisas que a gente vive e que a gente sente. E aqui essa ideia de que está nas nossas mãos, né? Esse movimento, CEPET Araju, Educação pela Paz, ele tem esse princípio de que nós podemos fazer alguma coisa. Né? A gente sempre tem várias opções. Né? Eu posso escolher não fazer, isso é uma escolha. E eu posso escolher fazer alguma coisa. E o VIVE ele parte desse princípio, de que os educadores que se envolvem porque se interessam, porque querem, e a gente respeita se alguém não quer e não concorda, ou acha que não, isso não tem nada a ver, ok, tudo bem. Respeito é um valor, né, então a gente tem que praticar. Mas aqueles que se interessam procuram puxar para a sua mão. Como a gente começou falando, eu não vou conseguir mudar todo o mundo, não, mas o que tiver ao meu alcance eu vou fazer o meu máximo. Então está nas nossas mãos sim, a gente gerar a diferença que está no alcance da nossa atmosfera e a gente pode gerar. Então, isso eu já contei, né? Foi a pergunta que deu início, né? A história do VIVE, né? Os 50 anos. Isso aqui tudo, na verdade, eu já contei antes do PPT, que eu já estou soltando esses PowerPoints também um pouco. Então, ele tem o apoio da Unesco, ele é patrocinado pela Brahma Kumaris e pelo Comitê Nacional da Unicef da Espanha. Muitos dos nossos programas eles foram montados, inclusive no escritório da Unicef nos Estados Unidos, em Nova York. E o VIVE ele faz parte então do movimento global para uma cultura de paz na década internacional, né, para a cultura de paz e não violência para crianças do mundo todo. Inclusive tem materiais do VIVE que foram elaborados para crianças em situação de vulnerabilidade, eu acho que chama. Aqui no Sul a gente não tem nenhum grupo nesse sentido, mas em São Paulo tem um grupo que trabalha com crianças em situação de rua, né? Usando materiais do VIVE, que são materiais específicos para isso. E lá no preâmbulo, né, da Carta das Nações Unidas tem esse princípio de que a gente deve reafirmar a fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana. Então, um educador que a nossa matéria-prima são pessoas. Não são os nossos conteúdos, são pessoas. E a utilidade, né, ou o benefício que a gente vai gerar para essas pessoas com os nossos conteúdos. E a gente vê como as próprias provas que nos avaliam agora, né, ENAD, no meu caso, ENEM, são onde que o nosso estudante ele tem que mostrar que ele entendeu aquele conteúdo. Não é que ele é capaz de reproduzir aquele conteúdo, mas que ele deu uma aplicação para aquilo. E isso está mudando totalmente a lógica, né? Onde eu trabalho, por exemplo, o diretor da faculdade ele fez algumas reuniões orientando os professores. Olha, o conteúdo tem que ser prático para os estudantes. E eu quero todos os professores dessa faculdade estudando as provas do ENAD, né, no nosso caso. E as provas, elas dão aula para a gente como educador, porque as provas é vida real. Onde esse estudante vai usar esse conteúdo na vida real? A prova é isso. Uma pessoa está andando na rua e ela tem tal problema psicológico e não sei o quê.
Então não é assim o aluno decorar, ele tem que ver aquele problema na vida, na rua, no trânsito, aqui e ali. Então a gente está tendo que aprender a traduzir as coisas que a gente vê nos livros, apesar de eu não ter sido ensinada assim. Eu fui ensinada só reproduzindo, e as provas era colocar o que o professor de sala de aula eu tinha que colocar na prova. Se eu fiz isso, ótimo, yes, eu sou uma excelente aluna. Se eu não tinha boa memória, péssima aluna. Não sabe nem responder qual o conceito de tal coisa, qual o conceito daquela outra coisa. E hoje se tem outra ideia. Hoje se tem outra ideia, e a gente mesmo como educador e as instituições para as quais a gente faz parte, elas estão nos avaliando com base nisso. O quanto a gente está trazendo um conhecimento aplicado. Aqui só para revisar, todos conhecem, né, que esses são tidos como os pilares da educação, né? E a gente no nosso cotidiano acaba usando muito mais os dois primeiros. E o Vive vai estar nos instrumentalizando para nós conhecermos, para nós trabalharmos com o ser, com o viver. Com base em estimulando valores, é isso que eu tenho em retorno. Menos eu vou precisar corrigir, mais eu vou estimular valores, criar um ambiente com valores, um ambiente saudável, um ambiente positivo, mais eu vou ter isso em retorno. E aqui são valores, que são exatamente isso que vocês falaram no começo. Esses são 12 valores que são trabalhados. E o Vive sugere, mas isso cada escola pode montar, na verdade, o seu projeto, ou seja, a sua adaptação desse programa na minha escola, como que ele vai funcionar. Mas muitas escolas elas costumam utilizar 1 ou 2 valores por mês, onde toda a escola, por exemplo, está mobilizada com aquele valor, desde o porteiro, a pessoa que serve o lanche, até o professor em sala de aula, né? Então todos fazem discussões sobre esse valor, discussões não, diálogos. Eu aprendi que discussão significa outra coisa, diálogo é quando a gente está aberto a ouvir. Então todos fazem diálogos sobre os valores e procuram então toda a escola trabalhar com isso. E também os pais são envolvidos. O Vive ele também tem um livro que é Como Trabalhar Valores, como é? Um livro facilitador para grupo de pais com valores. Então a gente procura envolver os pais nesse trabalho com valores. Não sei como está aqui, mas em Porto Alegre, Grande Porto Alegre, uma grande questão que tem é uma certa ausência assim, dos pais. Não sei como é a realidade aqui, mas os pais largam o filho para a escola, ó, educa para mim que eu não sei o que fazer essa criança, pega. Os pais não estão nem trazendo na porta da escola, larga com as duas. Ah, larga antes. Puxa, gente. Então, e esse material do Vive, né? Esse material do Vive para pais, ele traz ele traz assim as principais preocupações dos pais, né? Então, por exemplo, meu filho não quer sair do computador, meu filho não quer sair do videogame, eu não sei o que fazer, essa criança é muito agitada. Então ele traz comentários assim, no sentido de como o pai trabalhar com aquela criança, como o pai e a mãe se aproximar daquela criança, a importância do papel do pai e de mãe, né? Em Porto Alegre, outra coisa que a gente tem bem frequente também é o uso de medicação nas crianças, né? Até eu comentei com o João. Então as crianças, Ritalina, tá com não está se comportando em sala de aula. Toca. Remédio essa criança. Deixa ela vai ficar maravilhosa com esse remedinho. Mas o que acontece? Se a gente... primeiro, isso tem consequências, né? Não existe um medicamento que não tenha consequências, certo? Que não tem efeitos. Segundo, tem estudos que nos trazem uma reflexão. Crianças que têm, por exemplo, relacionamentos mais saudáveis em casa, elas não precisam de medicação. Então, um pai e uma mãe que olha no olho, que tem 5 minutos, se ele não está sem tempo, se ele está com muito... 5 minutos. Onde ele, então, meu filho, como foi teu dia? E ele olha, e ele escuta, pode ser 5 minutos. A chance dessa criança, desse jovem, precisar desse medicamento para ele se concentrar é muito menor. Porque ele tem alguém que está concentrado nele. Tem alguém que sabe que ele existe.
Isso. Tem alguém que diz, olha, você é importante. Eu tô te dando esses meus 5 minutos. Tá ok? Agora a mãe vai fazer outra coisa, tá bom? Então, agora chega. Mas eu mostrei pra ele, olha, você é importante. A mãe, o pai tem outras coisas pra fazer. Mas você também faz parte da minha vida. Então, isso são coisas que a gente também pode trazer para os nossos pais, é claro, com uma abordagem apreciativa. A gente não vai dizer assim, olha, seu filho está com problema porque você... Não. Mas a gente vai de uma forma positiva, porque toda abordagem do Vive é baseada em acreditar na pessoa, né? Então a gente parte do princípio de que esse pai e essa mãe não faz isso porque é uma pessoa ruim. Esse educador, ele vai sem paixão, talvez, não é porque ele é uma má pessoa, porque ele... Com certeza ele é uma pessoa brilhante, maravilhosa, né? Porque se todas as pessoas no mundo querem isso, o nosso educador também quer. Essa mãe e esse pai também gostaria de ter paz, também gostaria de ter mais amor. Mas por alguma razão, talvez ele não aprendeu a fazer isso. Ele não aprendeu a construir isso. E não tem nada de errado, a gente está aqui para aprender mesmo. E a gente está aprendendo a todo instante, todos nós. E esse programa ele nos ajuda a desenvolver essas habilidades mais humanas. Então os pais, eles vão aprender com a gente também. Um minutinho de silêncio. Eles vão aprender com a gente também a importância do olho no olho, a importância de ouvir. Que em sala de aula é a mesma coisa. Às vezes tem aluno que conversa a aula inteira e eu, pelo menos comigo, dou certo isso. Maiorzinhos, né? Mas que também são crianças quando é em sala de aula, bagunça, não é? Então, tudo isso é normal. Então, eu aprendi isso, que se eu chamo ele, converso individualmente, oi fulano, eu percebi que você, talvez a minha disciplina não esteja tão interessante, eu vi que você não tem tanta atenção nas minhas aulas, o que você acha que poderia mudar, o que é o conteúdo, é o meu jeito, pode falar o que está acontecendo, o que você não está interessado, eu gostaria tanto de ter atenção na minha aula. Nossa, não, professor, ou até falam, professora quer saber, falam, e aí bom, ali se estabelece um diálogo, e aquilo muda, porque gerou um relacionamento. Por quê? Porque eu vi ele, eu olhei ele, eu mostrei, olha, você é importante, e eu estou aberto, o que eu posso fazer por você? Se eu não estou conseguindo, me fala. Então, a gente, assim como a gente aprende, os pais também podem aprender, né? E a gente vai procurar envolvê-los nesse ambiente de valores, né? E a gente vai conversar com eles como a gente pode criar momentos de paz em casa. Como a gente pode trabalhar respeito em casa. Olha, aqui na escola a gente está trabalhando isso dessa forma. E nesse livro dos pais tem dicas maravilhosas, né? Então, como trabalhar esses valores em casa, com as crianças, com os jovens, né? Esse projeto... Eu me emociono falando. Só vou contar mais uma historinha. Esse projeto em São Paulo, numa comunidade que se chama Jardim Ângela, é um bairro, né, na cidade de São Paulo, que foi tida por muito tempo, eu não sei se ainda é, mas foi tida por muito tempo, eu sei que melhorou, como uma das comunidades mais violentas do mundo. E o Vive, dentre outras ações, mas o Vive foi uma das ações que foi implantada lá. E nem foi em escola, porque tinham muitos jovens que nem iam na escola. Ele foi implantado especialmente com jovens que estavam já usando drogas, né? Então, jovens que já estavam numa situação afastados da escola. Mas eles iam frequentar, tinha alguma coisa que a família ganhava só se eles fossem frequentar um grupo lá num centro comunitário que eles tinham que ir. E esse grupo começou a utilizar o Vive. Então começou a fazer atividades com esses jovens, reflexões sobre a própria vida, qual é o sentido da minha vida, o que eu mais gosto de fazer, o que eu não gosto, quem são os meus amigos, né? Então começou a fazer essas coisas, quem é meu pai, quem é minha mãe, como é que eu me dou. Então começou a trazer algumas coisas de outras dimensões para o trabalho com esses jovens. E teve uma mudança significativa no comportamento desses jovens. Tem um artigo científico que foi publicado com o caso Jardim Ângela e o Vive. Então, não digo que foi só o Vive, porque outras ações também estavam ocorrendo nessa comunidade. Mas o fato de fazer esse jovem, que já está numa situação, ele já fez uma opção por outro caminho. E tem relatos, inclusive, de jovens dizendo assim... Tem relatos literais nesse artigo. Então traz assim, quando esse pessoal veio com esse papinho de paz, eu achei muito careta.
mas agora eu acho que isso é tão legal, a gente tem respeito, não sei o quê. Então, tão bonito você ver assim como aquilo parecia careta, mas no fundo era tudo que eu queria. Que alguém conversasse comigo, né? Que alguém me fizesse pensar coisas que eu estou fugindo de pensar. Então, com certeza não foi um trabalho de um dia. Com certeza muita fé desses educadores foi necessária. Mas se alcançou o resultado, né? Com muitos jovens. E jovens, não é criança, né? Jovem, já está ali fazendo as escolhas, tomando as decisões, já tem as suas ideias, né? Já gosta de ter a sua cabeça. Então, a gente investir nisso, né? E trazer isso para fora, falar sobre isso, né? Fazer com que isso seja cenário, né? Dos nossos contextos educativos. Ferir um desses valores algo sério no contexto educacional que trabalha com VIV. Então, qual é o nosso propósito? Oferecer princípios, né? Orientadores, ferramentas para desenvolver a pessoa como um todo, conhecendo o indivíduo como constituído de várias dimensões: física, intelectual, emocional e espiritual. Né? Espiritual no sentido de alguém que pode ter um sentido para a sua vida, que pode ter uma visão de longo prazo naquilo que faz, né? Então, não no sentido religioso, né? Mas no sentido de que é um ser. Outro princípio, que os valores ensinam respeito e dignidade para todos. Aprender a usufruir esses valores promove o bem-estar dos indivíduos e da sociedade. Então, nós, como educadores, como professores, o porteiro, a merendeira, a cozinheira e os estudantes, os pais. Então, a gente vai trazer para um espaço de, o que eu estava falando, acho que eu desviei um pouco, mas o movimento CEPET Araju traz essa imagem do CEPE como um herói, né? Que é um herói que tem valores, né? E que lutou por esses valores, por esses princípios, né? E hoje a gente vê a mídia colocando em destaque tantos outros heróis, né? É a dançarina que faz não sei o que, é o outro porque tem o braço assim ou o quadril assado, não é? Esses são os modelos, são os heróis, né? E mesmo gestos de corrupção, mesmo foi falado aqui, aparece todo dia na capa do jornal, aparece na mídia, aparece. Hoje a gente estava indo no carro. Quantas vezes a gente ouviu sobre um crime que aconteceu? Aconteceu tal crime na cidade de Porto Alegre, tal. Então, nossa, esse cara é um herói, que todo mundo fala dele, não é? É só o que aparece na TV, só o que aparece no jornal. É o cara que fez isso, que fez aquilo. E aqui a gente vai trabalhar com outra linha. O herói é aquele que está fazendo os nossos valores, é aquele que está colocando em prática isso. Então isso move esse movimento CEPET Araju. É um outro herói. Vamos falar de outras pessoas. Vamos valorizar outras coisas. Que a mídia pode, por enquanto, estar escolhendo não falar. Mas na nossa mídia interna, na nossa mídia de casa, na mídia da sala de aula, a gente vai valorizar aquilo que é capaz de gerar pessoas que sejam mais felizes, né? Pessoas que saibam viver melhor. Então, outro princípio, todos os estudantes importam-se com valores e possuem a capacidade de positivamente criar e aprender quando recebem oportunidades. E o que a gente vai fazer? A gente vai dar muitas oportunidades para eles experimentarem esses valores. Os estudantes florescem em uma atmosfera baseada em valores, em um ambiente seguro, positivo, de respeito mútuo e cuidado, onde são vistos como capazes de aprender a fazer escolhas conscientes. Esse é outro exercício que se sugere bastante assim também, essa reflexão, né, no VIV, né? Então, como uma técnica para estudar em sala de aula, ok, você está pensando em fazer isso, qual é a consequência dessa escolha? E se você fizer aquilo, qual seria a consequência? Será que tem alguma outra forma de você agir com seu colega? De você agir com o professor? De você... Então, escolhas, né? Objetivos: ajudar os indivíduos, né, a pensar e refletir sobre diferentes valores e as implicações práticas de expressá-los com relação a si. Então, todos os valores a gente vai começar a trabalhar tanto com os educadores, funcionários, quanto com os estudantes. Primeiro, para mim, como que é eu me respeitar? Como que é eu me amar? Como que é eu ter paz comigo? E depois, nos relacionamentos. Aprofundar o entendimento, motivação e responsabilidade com relação a fazer escolhas positivas. Escolher aquilo que é o melhor para mim. Inspirar indivíduos a escolher valores, bem como a estar cientes de métodos práticos para desenvolvê-los e aprofundá-los. Então,
não só algo no campo da filosofia, né, da sabedoria, mas também algo vivencial. Né? Como que eu respeito aqui e agora? Como que eu tenho paz aqui e agora? Como que eu demonstro responsabilidade aqui, né, na ação? E por fim, a gente trazer esse aspecto da filosofia de vida que está inerito, né? Então, encorajar educadores e cuidadores a olhar a educação como promovendo aos estudantes uma filosofia de vida, ou seja, é um jeito de viver. A gente aprender a fazer escolhas, aprender a pensar o que é o melhor para mim, não só ir vivendo. Então, a gente vai trazer essas reflexões para o nosso contexto, ou seja, eu como educador estou ensinando também a pensar sobre a vida. Então, os valores, a filosofia, por exemplo, vai ser uma disciplina. Ela está presente em tudo. O pensar, o refletir, está presente em tudo. A gente não vai criar uma disciplina de moral e cívica para ter lá um momento onde a gente vai falar sobre os valores. E o resto, daí continua. Não. Os valores vão cruzar todos os conteúdos. E agora tem aqui umas ideias, alguns... Esses são alguns livros, são os livros que têm as atividades. Então tem atividades para crianças de 3 a 6 anos, 7 a 14, atividades para jovens. Eu já adianto que vocês vão ter oportunidade de trabalhar a paz, porque vocês não vão perder a paz, porque nós não tínhamos esses livros em Porto Alegre, mas nós vamos continuar muito tranquilos. Esses livros, eles podem, se alguém quiser, eles podem ser adquiridos através do site. A gente tem uma editora, então é bem tranquilo de estar adquirindo-os, quem tiver interesse em conhecer, né? Esses aqui da direita a gente trouxe, são livros que foram produzidos no Brasil. Tem caixinha de valores, então cartinhas que você tira e trabalha esses valores. Então tem educadores, por exemplo, que não começam a aula sem que cada criança escolha uma carta que representa como ela está se sentindo hoje. Então nas cartinhas ali tem, hoje estou silencioso, estou alegre, estou cuidador, estou amoroso. Então a criança tira, conversa sobre aquilo com os colegas e então começa a aula, por exemplo. Né? CDs com músicas que trabalham valores, músicas que têm comentários para relaxamento para as crianças. Então vamos fazer um relaxamento sobre... sei lá, o valor humildade, né? Vamos ouvir uma música sobre... Então ali tem músicas variadas, forrozinho. Uma de música e outra de relaxamento. Aqui o livro para paz, esse laranjinha. Então tem alguns materiais que podem servir como apoio. Sempre a escola vai estar adaptando a sua realidade. Nenhuma escola é obrigada a usar os materiais, mas são inspirações para você não começar do zero, por exemplo. Também tem material para crianças em situação de risco, em 80 países, no Brasil. E tem uma foto de uma escola em Porto Alegre, onde essa professora é uma comunidade bem carente em Porto Alegre, é o Morro da Cruz. E a professora, ela fez um trabalho, ela é professora de geografia, e ela começou a trabalhar com valores sozinha na escola, os outros professores não se interessaram. E ela começou a trabalhar e ela foi ganhar um prêmio na Alemanha por esse projeto dela. Porque ela começou a estabelecer, ela pegava os mais, digamos assim, ativos, vamos falar assim. As crianças com mais energia. Participativos. Os mais participativos. Aqueles que não se cabem em si. E ela pegou eles para ser monitores de um projeto de meio ambiente. E eles então eram os responsáveis pelo meio ambiente, pela educação ambiental da escola, e isso revolucionou esses estudantes. Né? E bem bonito, assim, enfim, eles se tornaram multiplicadores para outras escolas, foram ensinar outras escolas como fazer esse projeto de meio ambiente, porque é uma coisa muito séria, porque eles estão mudando o mundo, então, eles... Muito bonito, assim, como ela foi mostrando a mudança, né, dessas crianças. Outras fotos, né, de atividades, enfim. Eu acho que seria isso, assim. Depois aqui comenta, né, isso que eu trouxe para vocês, que a gente faz uma palestra de apresentação desse programa para ter uma ideia de como é. E se existe um interesse, a gente pode estar pensando, né, em talvez retornar, fazer uma capacitação maior para preparar educadores ou um grupo que pode ser multiplicador disso nas escolas, né? Então, para dar mais ferramentas, enfim. Então,
É assim que funciona o programa. E aqui é uma frase final: os nossos valores guiam os nossos pensamentos e os nossos pensamentos são as sementes das palavras e ações. Isso é tão importante que cada um deveria perguntar-se: quais são os meus valores na vida? Dandy Junk, dirigente internacional dessa organização. Mas a gente tem um tempo, se alguém quiser perguntar alguma coisa, trazer uma contribuição também. Se houver interesse nessa capacitação, nós vamos evidenciar. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Patrícia, um comentário que fizeste sobre Sim. a questão desse tipo de educação para valores que não pode se transformar numa disciplina. É a mesma percepção que a gente tem com relação à educação para a paz. Não pode haver uma disciplina de educação para a paz. Ela tem que perpassar, ela tem todos os conteúdos e toda a vivência na escola. Que trabalha com conceitos e com princípios também, mas vivenciais também, não só teóricos. Obrigada. Estamos alinhados. Sim. Todos os professores, eu tenho certeza, trabalham com valores. Todos. O que a gente vem com esse projeto é enriquecer e empoderar. Perguntas, comentários? Hoje, você colocou aí, hoje muitas vezes, essa inserção dos valores, ela está muito mais na base familiar do que muitas vezes no próprio jovem. Eu trabalho hoje com adolescentes de sexta série, sexto ano ao terceiro ano, e o jovem ele gosta do limite, ele gosta do puxão de orelha. Isso faz parte do respeito, claro. Então muitas vezes a gente quer cobrar dos pais, né, esses valores. Mas eu acho assim, ó, que o jovem ele já está bem assentado, o jovem do século XXI, ele já está muito mais inserido na mudança do mundo do que nós. A nossa geração. A nossa geração ainda, eu acho que tem que ser trabalhado. Mas eu quero salientar como o nosso mestre ali, que está nos dando essa impulsão, né? Obrigada por ele está sendo um mestre para nós hoje em Palmeira em matéria de estímulo, de nós continuarmos com esse trabalho. Tenho certeza que todos que estão aqui hoje à noite estão lhe dando o maior apoio para trazer essa oficina, para vir dar essa bagagem para nós professores. Porque quanto mais sabemos que nada sabemos, né? Vamos mudar um pouco o verbo. Quanto mais sei que nada sei. E a senhora hoje veio dizer que a gente está no caminho certo, buscando estar aqui hoje à noite. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, pelo seu também. Por nós aqui, né? Estamos aqui hoje. Não, só fazer uma provocação. Um dos motivos pelos quais todo o movimento está aqui é justamente pela provocação que o João fez. Na verdade, ele interrompeu um planejamento da andança que o movimento ia fazer, pedindo justamente que se voltasse aqui em Palmeira, porque ele entendia, como nós estamos entendendo, que é um grande investimento em favor de um novo caminho. Mas a provocação que eu vou fazer é a Patrícia, no sentido de saber da disponibilidade de construir juntos com o movimento, e aí depende da habilidade da Brahma Pares, se assim for do interesse da comunidade acadêmica, e entendo a atividade acadêmica como professores, alunos e pais, que a nossa preocupação não é com a informação as crianças têm sobra, mas com a formação. De criar na mente das crianças um novo herói, o herói dotado de valores de fraternidade, de valores de construção, que eles
não tem um traficante, um bandido, um malfeitor, ou aquele mau exemplo como herói. E esse é o grande desafio do professor. O questionamento que eu faço a Bruna Kumares e a todos os parceiros no decorrer, então é a provocação inicial. Qual a disponibilidade que nós teremos no ano que vem de construir com a comunidade cursos voltados ou provocações, facilitações voltadas a atingir ao público professores, lidando com a autoestima, com o resgate desse indivíduo que precisa ser resgatado, que é o professor, sem o qual nem nós teremos chegado onde chegamos, em primeiro lugar. Segundo, fazer interface com as famílias, pais, envolvendo as crianças nesta reflexão, porque na verdade os pais não podem se demitir também da sua função de formação do indivíduo. Então é uma atividade complementar, pais e escolas. Eu pergunto o seguinte: como nós teríamos, e essa pergunta eu faço aos demais parceiros, no caso da Brahma, como nós teríamos de provocar a Brahma a trazer para nós ano que vem módulos? Qual seria a sugestão? Se essa for a vontade da comunidade, evidente, outras comunidades estão pedindo, mas se essa for a vontade da comunidade, o que a Brahma pode, assim, objetivamente, olha, sugestão ideal seria abordar tal tema. Por certo, começar pelos professores, mas também envolvendo, essa é mais uma provocação. Bom, com certeza a gente tem disponibilidade. Com certeza a gente tem disponibilidade, mas a gente também tem limites, porque todo o nosso trabalho é voluntário, né? Então a gente tem os nossos trabalhos e nos dias, horários que a gente consegue se liberar dos trabalhos, a gente tem ido inclusive a Santa Maria, conduzir algumas atividades, tem ido a Santo Ângelo. Então os locais onde os movimentos CEPET Araju passou, a gente tem retornado de acordo com as nossas capacidades. Então, com certeza, de acordo com os braços que a gente tiver, a gente vem sim para oferecer essa capacitação. Vocês assistiram no filme, a gente tem também cursos de autoestima, curso de meditação, a gente tem uma série de programas que todos eles visam esse voltar para mim mesmo, me fortalecer para ter uma vida melhor, construir uma vida melhor. Então sim, a gente tem, com certeza a gente não vai estar aqui todos os dias, mas a gente tem como ter um planejamento, ter algumas ações e, claro, a gente teria que ter também uma contrapartida de interesse, né? Vocês teriam que ter interesse, teriam que fazer a divulgação, isso, tem que ter interesse, tem que divulgar, tem que organizar o evento e a gente, claro, não é da cidade, não tem como fazer isso, a gente vem para ministrar. Vamos combinar assim, para ficar um encaminhamento concreto, tu faz uma proposta, né? O que poderia ano que vem, né? O que seria melhor, tipo, vir uma vez por mês, ficar um dia, ou se consegue se organizar, vir uma vez, ficar 2 dias. Sim. Né? Quais os conteúdos mais adequados para começar? Porque deu para notar que o interesse vai ter, se for aqui. Isso é questão de acertar a agenda, se tiver interesse. Mas uma outra provocação que eu te faria, só que tu relate dentro do nosso contexto de educação para a paz, quais foram as atividades desenvolvidas em Santo Ângelo, em Santa Maria e em Porto Alegre, nas ilhas, porque é extremamente interessante a questão daquele sistema de valores. Sim. Pode, claro. É que a gente foi inspirado aqui uma sugestão, a Patrícia sozinha aqui. Nós já passamos por Santo Ângelo, passamos por Santa Maria, e esse capital social que está sendo desenvolvido lá também. O Brahma Kumares, com a possibilidade que tem, vem desenvolver aqui. Mas e esses multiplicadores que já estão sendo formados lá? Na Santo Ângelo já tem pessoas na região. Então, assim, e aqui fica até para reflexão. Só pedir para tu te apresentar quem tu representa dentro. Eu sou Marta, no grupo aqui eu represento o Grupo de Estratégia de Gestão Socioambiental do Banrisul, que tem várias atividades também. Mas, enfim, caso venha a ser do interesse, né, quando a gente se desenvolve e conhecimento, a gente depois pode ampliar e multiplicar. Então, assim, Brahma Kumares indo aqui, mas e esses outros multiplicadores que vêm já se desenvolvendo com o capital social? Sim. Até aproveitar, não só a gente, como... Só para aproveitar, por exemplo, o que está ocorrendo em Santa Maria. A gente tem um grupinho, as 3 estão aqui, poderosas.
A gente tem ido, a gente foi algumas vezes, organizamos alguns eventos. Na verdade, eu nem poderia dizer que são eventos da Brahma Kumaris. A Brahma Kumaris, ela palestra, mas elas organizam, divulgam, fazem tudo. E eu sinto, a própria Cris mesmo já está sendo uma multiplicadora do Escolha Calma, que é um programa que a gente tem. Então, enfim, é bem isso que a Marta trouxe. A gente tem os nossos limites, mas aqui a gente pode ter um número avançado, né, da Brahma Kumaris, pessoas que estudam isso, que estão divulgando, né? Então, acho que assim funciona. E para relatar, em Santo Ângelo nós fomos, voltamos depois do movimento CEPET Araju, e nós fizemos uma capacitação com professores formandos nesse programa Vivendo Valores na Educação. Participaram acho que 65 educadores. E também conduzimos lá um curso de meditação aberto à comunidade em geral, não era só para educadores, aberto à comunidade em geral. E em Santa Maria, foi tanta coisa, em Santa Maria... Foi curso de meditação, foi autoestima, depois escolha calma, pensar positivamente e aparece o controle. Teve uma palestra com o nosso coordenador para as Américas, para a América Latina, porque ele teve em Santa Maria para dar palestra também. E em Porto Alegre, nas ilhas, a gente conduziu alguns workshops sobre autoestima com grupos de educadores em escolas. Foi bem positivo. Nossa, no final os professores estavam assim, yes, yes. Eu fiquei assim chocada, eu nunca tinha visto um grupo tão animado. Brincadeira com as crianças também? Isso. A gente tem um livro que a gente não trouxe muitos exemplares aqui, que se chama Festa Junina com Valores, que foi montado por professores, acho que do Rio de Janeiro, que é uma graça, assim, a gente fez essa brincadeira lá, que, por exemplo, né, em todas as festividades, as escolas que trabalham com valores começam a inserir os valores em todos os contextos. Então tem uma brincadeira que é o boliche de valores, onde as crianças elegem, né, quais são as coisas que a gente quer conquistar. Por exemplo, o medo, a raiva, a mágoa, sei lá, eles falam assim coisas a vencer. E isso você escreve nas garrafas do boliche. E aí na bola você coloca, e o que será que vai me ajudar a vencer isso? E aí na bola a gente escreveu as coisas, né? Paz, amor, bondade, amizade. Então com essa bola de valores, então esse é o jogo do boliche de valores. Então daí eles ficam jogando boliche. Então você pode inventar brincadeiras, assim, a gente fez essa brincadeira na ilha, essa e outras, a pescaria de valores, enfim. Então isso a gente fez nas ilhas também. E o workshop de autoestima eu tinha te falado, mas foi muito bem sucedido. Na verdade, eu nunca tinha pego um grupo tão, assim, que se revelou tão animado. As professoras da Ilha da Pintada, que é uma comunidade... permitiu também que as pessoas... Ah, sim. É interessantíssimo, né? Tu tirando a tua fala, né? Tu promove isso no ser, né? Então é que nós, educadores, nós podemos fazer com que as pessoas consigam, né, ser esses facilitadores para as pessoas poderem se expressar. Isso mesmo. Boa noite a todos. Eu sou a Cristina, sou de Santa Maria, trabalho há algum tempo no Ministério Público como servidora voluntária e venho desenvolvendo um trabalho junto ao Ministério Público sobre práticas restaurativas. E conheci a Brahma Kumaris através do movimento CEPET Araju, no início desse ano em Santa Maria, e aí começamos a desenvolver essas oficinas. Mas o interessante é isso, é gostar desse tema e do que ele promove e o que ele traz de benefício para mim, para o outro e para o mundo, né? Então, é mais ou menos tu ser picado, né, por um bichinho e começar a multiplicar isso. A Patrícia é maravilhosa, eu gostaria de ter ela todo sábado à tarde em Santa Maria, seria a nossa terapia. Mas a gente entende que isso não é possível. Então, por exemplo, da Escolha Calma, a estrutura deles é muito bem organizada. Então, eles praticamente... picam o alimento e só não mastigam para ti. Isso a gente tem que fazer. Mas vale a pena. E o engraçado é que ainda hoje as pessoas, por exemplo, sábado passado teve esse evento em Santa Maria e eu fui multiplicar isso em algumas rádios e na TV de Santa Maria.
a primeira pergunta que eles faziam era qual é o custo do curso, né? Qual o valor da inscrição? E eu dizia, não, é gratuito, é uma instituição, né, sem fins lucrativos, é gratuito. Mas e tu ganha quanto para ficar divulgando isso? Eu também não ganho nada, é voluntário. Mas se eu ganho... Não, isso foi depois, né? Porque a Escolha Calma tem umas cartinhas de valores também. Então na rádio eu fui divulgar o evento e aí depois eu saí distribuindo os valores nas cartinhas para todos os setores da rádio. Eram 2 andares e cada sala eu entrava, pedia licença e pedia para eles escolherem uma cartinha da campanha. E daí eles disseram, mas o que tu ganha com isso? Eu ganho um sorriso de vocês, né, numa manhã de sexta-feira, ensolarada. E aí tu começa a ver como é fácil de tu multiplicar. As pessoas estão carentes disso, né? Então, se cada um de nós sairmos daqui multiplicando algum valor, porque esses valores parecem tão simples, né? O respeito, mas é uma coisa difícil de se realizar. E é tão fácil tu dizer pro outro ter respeito, mas será que eu respeito o outro? E aí essas pessoas ficaram tão encantadas, e na sua maioria homens, eram todos radialistas com aqueles vozeirões assim, maravilhosos. Mas o que mais impressionou... Fazer um gesto. O Movimento de Educação para a Paz é um movimento que hoje engloba comprometidos mais de 500 mil de pessoas nas representações. Nós temos parceiros voluntários, Projeto Pescado e diversas instituições religiosas e não religiosas. O movimento laico, ele não está aqui defendendo religião, está defendendo ética. E a ética é um valor que junta todas as religiões, inclusive com os ateus. Então, dentro desse contexto, está apenas uma parte do movimento aqui, até porque não teria como trazer todas as pessoas, mas com representação. Como sinal de quem quer abraçar a comunidade local, eu convido todos que vieram conosco a Porto Alegre para virem aqui na frente, para que a gente possa se identificar quem é e o que veio fazer, o que trabalhou lá atrás e o que está aqui comprometido. Até porque depois nós vamos ter condições de comentar. Marta, onde é que anda Então assim, nós estamos todos de forma voluntária, ninguém está aqui, todos temos as nossas profissões. Meu nome é Roberto, eu sou membro do Ministério Público, estou engajado como voluntário de diversas das instituições aqui representadas. Eu sou Ana Maria, represento o Grupo de Estudos da Base da PUC e estou envolvida também agora com secretariado. Eu sou Renata Almeida, sou médica e psicanalista, trabalho em Porto Alegre na Casa dos Cataventos, uma casa onde recebemos crianças em situação de vulnerabilidade. Eu sou Anderson Beltrame, sou psicólogo, psicanalista e também trabalho na Casa dos Cataventos. Eu sou Rosa Maria, sou da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e trabalho com crianças e jovens como contadora de histórias. Sou Fernando Moura de Azevedo, sou empresário e represento o Instituto Professor Francisco Romero Lorenz, que tem como sua principal foco de atuação o princípio da educação para a paz. Eu já disse, sou Marta, minha formação é educação, sou gestora socioambiental no Sul e atuante também no terceiro setor. Eu sou Delícia Pinto, faço parte do programa primário, sou voluntário e venho como contadora de histórias para trabalhar esses valores nas crianças, contando histórias. E aqui na saída, quem quiser, ela vai estar vendendo livros. Eu sou Regiane, eu sou do Anisul, sou do voluntariado, minha formação é comunicação e eu vou trabalhar com consumismo infantil. Eu sou Marilene, sou da ONG Instituto Autismo em Vida e nós trabalhamos na divulgação, né, nas informações sobre o autismo para colaborar também no processo de inclusão de paz. Eu sou diretora operacional da ONG e estou aqui representando.
Eu sou a Lenice, eu sou assistente social, aposentada do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, trabalhei muito tempo no Juizado da Infância e Juventude de Porto Alegre e trabalho como voluntária agora, ministro cursos através da Escola da Júris, em Porto Alegre, de Justiça Restaurativa e Círculos de Construção de Paz. E amanhã eu vou participar de uma oficina de Justiça Restaurativa e Círculos de Construção de Paz. Eu sou Leonardo, sou membro da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e membro do Instituto Francisco Valdomiro Lois. Eu sou a Maia, vice-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, membro do Instituto Francisco Valdomiro Lois também, e trazendo uma contribuição, principalmente porque a minha formação é na área do direito. Em Porto Alegre eu sou conselheira municipal dos direitos da criança e do adolescente, e como a minha experiência profissional foi 30 anos dentro do sistema penitenciário, eu sempre trabalhei com o resultado danoso, infelizmente, que nós, como sociedade, produzimos. E eu acho que depois de aposentar, através do nosso projeto de contação de histórias, e como o Roberto diz, apesar da nossa instituição ter uma veia religiosa, nós, nesse movimento, trabalhamos valores universais que unem todas as religiões. Nós não entramos na seara da nossa convicção, e sim trazemos uma reflexão sobre os valores que são de todas as religiões. Então, a nossa contribuição no projeto Conte Mais, da contação de histórias, para aquelas instituições que se interessarem, nós trouxemos um kit para avaliação dos professores. Nós já estamos em várias escolas na rede municipal e estadual e até fora do estado, que são histórias que não têm, né, de convicção religiosa, né, trabalha a higiene, o respeito e vários outros valores. E, na realidade, né, falei um pouquinho mais em função de que a nossa instituição, às vezes, não compreendida, pode suscitar que tenha a via religiosa, e não é isso, são os nossos valores que nos vivem. Meu nome é Lorenzo, sou vice-presidente administrativo da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, sou membro do Instituto Francisco Valdomiro Lois e da Associação Jurídica Espírita do Rio Grande do Sul. Nosso objetivo, como vocês não conhecem, seria a oficina de projetos. Deixa eu só explicar uma coisa que eu esqueci importantíssima. Amanhã o meu assunto é a escola como centro irradiador da paz e não violência. Sendo assim, finalizando, nós temos a parceria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, temos a parceria da Pontifícia Universidade Católica, e dizer o seguinte: diversos foram os rastros desse movimento. A ideia nossa não é encerrar nenhum assunto, é apenas nos somar às comunidades para que essas discussões sejam colocadas. Nós tentamos trazer a discussão da educação, mas o principal compromisso nosso também, dentro do Ministério Público, do CPT de Araju, é o resgate do valor família como primeiro estado de formação do indivíduo. E dentro desse contexto, em Santa Maria, aí, sob a administração da Ivanise, de toda... É bom que se levante porque nós estamos sob a administração da Ivanise e de sua turma, nós estamos formatando um convênio entre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal de Santa Maria, o Ministério Público e a Prefeitura de Santa Maria, para colocar no currículo escolar uma disciplina voltada para a discussão da educação da paz vinda de dentro do indivíduo. E esta disciplina estará dentro do currículo das escolas municipais, estando as duas universidades linkadas para alcançar aos professores, que são vitais nesse processo de formação, levar a todos os professores capacitação a tratar especificamente desse tema. Esse tema tem que existem lugares em que se ensina a fazer guerra. Nós queremos ensinar a fazer paz vinda de dentro do indivíduo. Isso é possível. E a fala da Patrícia, ela resume com precisão o sentimento e o pensamento de todos os atores que aqui estão junto com vocês para tentar construir aqui um debate e um trabalho. Nós estamos aqui em situação de nos colocar à disposição, porque na verdade vocês é que vão pautar o trabalho que nós vamos fazer. E aqui em nome de todos eu agradeço a forma carinhosa e calorosa
como nos receberam nessa terra aqui. Nós estamos voltando para as missões, iniciamos nas missões, trabalho em Santo Ângelo, fomos a Santa Maria, estamos de volta nas missões. Compromisso do nosso patrono, que está na Galeria dos Heróis Nacionais, que é o Serpente Araju. Quer dizer, nós temos que conhecer esta figura responsável pela formação da nossa nacionalidade, ou seja, ele está nesta contingência por conta do seu papel importante na formação do sentimento de brasilidade, tendo junto com os jesuítas com quem ele convivia, justamente criado uma resistência em relação às decisões que aqui eram tomadas, mas vindas da Europa, por ocasião do Tratado de Madrid. Já me estiquei, agradeço aí sim. Eu estou representando o município de Santa Maria, né? Me sinto também privilegiada em estar aqui. Eu sou educadora também, especialista em educação e psicanalista, uma equipe múltipla. Trabalho há 14 anos com adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em meio aberto e vou trabalhar a oficina O Encontro Consigo Mesmo. É interessante que a gente possa estar compartilhando nesse momento com o Estado, expandindo, né, aquilo que a gente já aprendeu. E gostaria assim, de trazer o meu abraço, o meu carinho de Santa Maria, como funcionária pública municipal que sou também, né, nessa cidade aqui. Então a gente vem fazer e trocar aquilo que a gente tem para esse movimento da paz. Então, para dizer que Santa Maria compartilha com vocês nesse grande movimento, nós estamos felizes por isso. Antes de passar a palavra, que a Patrícia vai fazer uma proposta do tempo, eu quero pedir aqui, porque está chegando de Porto Alegre, nós estamos fazendo a apresentação, dizendo o que nós fizemos com o Léo Costa. Eu sou Naí Fonseca, sou psiquiatra, representando o Instituto Junguiano do Rio Grande do Sul e estou muito feliz de estar aqui com vocês no movimento pela Paz Cidade Araju. Não, a Naí vai fazer amanhã a abertura oficial, que vai ser à tarde, com uma palestra e um debate. E vai estar trabalhando a tua oficina, vai tratar? CPE, no Herói Missioneira, com adolescentes de uma escola de periferia. Né? Vai tratar sobre valores, enfim. Patrícia, agora tu representa aqui minutos. Fernando, desculpa. Eu só vou dar uma sugestão a pedido da Patrícia, como está chegando ao final, que nós formemos aqui, o pessoal que veio, o corredor da paz, ou seja, e que nós possamos entregar a pedido da Patrícia as cartas do Escolha Calma. E daí cada um de nós, quando vocês estiverem descendo, por sugestão e orientação da Patrícia, estaremos entregando. Não sei se quer falar um pouquinho sobre as cartas. Posso falar? De fato, a sugestão é a gente, antes, praticar aquele 1 minuto de silêncio, sabe? Então a gente vai procurar praticar, eu vou colocar uma música, e a gente vai procurar entrar em contato com os nossos sentimentos e acessar também esses valores que estão vivos dentro de nós. A gente só vai procurar olhar para eles. E depois, todos vão ganhar uma carta, uma mensagem, antes de sair. Então a gente tem ali alguns valores, que são de uma outra campanha, que chama Escolha a Calma, né? E cada um então vai ganhar um valor como um presente, assim, para estar relembrando e reavivando em si. E a sugestão do Fernando é que tu vai espalhar isso, Fernando. Tá, então o Fernando vai distribuir, daí vocês escolhem um e vêm e pegam o valor que, enfim, estava escrito para ser vocês. Tá bom? Então, vou colocar a música. Primeiro a gente faz esse momento de silêncio e aí depois...
A gente vai por alguns instantes voltar, eu vou voltar a minha atenção para mim mesmo. Então eu vou esquecer por alguns minutos o que é que esteja ocorrendo na minha vida, situações externas. E eu vou voltar minha atenção para a qualidade dos meus pensamentos e sentimentos. Percebendo que eles são a fonte da vida que pulsa para fora de mim. Eu vou procurar relembrar que todos os valores já existem, já residem internamente. Por exemplo, a paz. E eu vou procurar experimentá-la nesse momento, trazendo à minha mente a lembrança de alguma situação que me deixou em paz. Fazendo a escolha por deixar minha mente e corpo confiantes e serenos, gerando saúde em mim, nos meus relacionamentos, ajudando a ter uma visão mais apreciativa eu posso vir retornando nesses meus instantes de quietude, me sentindo mais fortalecido, mais renovado internamente. Mesmo enquanto interagindo com todos, eu posso ter essa atenção se as minhas ações estão e as minhas palavras estão vindo desse âmago do meu ser, recheado com tesouros de valores, ou se as minhas ações e palavras estão vindo do medo, das dúvidas. E assim eu posso sempre ir voltando para o mais fundo, até que eu possa acessar as minhas qualidades. A gente pode ir voltando a nossa atenção aqui no ambiente. Tomar a liberdade de agradecer a presença de todos. Eu não falo só em meu nome, mas em nome de todas as entidades e amigos que estão aqui em pé. E agora eu acho que vocês lembrem que peguem uma carta. É importante praticar o valor honestidade, porque senão nós não teremos cartas. Acho que as pessoas escolhem um e pegam a carta daquela pessoa, tá bom? Boa noite a todos. Tenhamos dias lindos até sempre.